Olá, boa noite. E eu quero contar um pouquinho, né, sobre a ideia dessas lives que eu tô fazendo com convidadas. A ideia aqui é principalmente trazer pessoas que já estejam aplicando a cultura organizacional na prática, né? Só que o que é muito interessante é que dos meus alunos, né? Eu não tenho alunos só que são profissionais de RH e que trabalham dentro de RHs clássicos, mas eu também tenho alunos que são coaches, alunos que são consultores, alunas, né? E alunos que são facilitadores, alunos e alunas que são executivos de RH, que são líderes. Então, a ideia também aqui dessas lives com convidados é trazer diferentes perspectivas de profissionais, né, com diferentes formações, com diferentes experiências que falem sobre a cultura organizacional sendo aplicada na prática. Então vamos lá, vamos começar. Quero te dar as boas-vindas e te agradecer por você ter topado fazer essa conversa aqui comigo e com todo mundo que está ouvindo a gente e que vai assistir depois também essa live gravada. E eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo que está aqui. Bom, Verusca, eu aqui, antes de mais nada, quero te agradecer, né? Gratidão por essa confiança, pela oportunidade, é, gratidão por poder estar neste momento sendo sua parceira, né, de vida, né? Eu acho que esse é um momento muito valioso, realmente muito valioso para mim, né? Então, eu me chamo Márcia Soares. Antes de falar da minha profissão, eu penso que é interessante eu falar um pouquinho de mim, né? Quem sou eu, né? Eu costumo dizer que eu sou uma eterna buscadora. Eu sou muito curiosa, muito curiosa. Tenho muito interesse pelas pessoas, em conhecer as pessoas, em conhecer mais profundamente cada uma das pessoas com as quais eu cruzo pelo meu caminho. Eu amo a natureza, amo olhar para o verde, contemplar o verde, as flores, ouvir os pássaros. Eu amo caminhadas, eu faço caminhadas longas, né? Me descobri nesse mundo de caminhadas. Então, recentemente eu fiz a caminhada do Caminho de Santiago de Compostela, que foi algo maravilhoso. Então, eu tenho buscado realizar coisas que têm muito a ver comigo, com o meu propósito, né? E, e eu sou psicóloga, sou coach, consultora, trabalho já há muitos anos, mais especificamente 25 anos, com facilitação de grupos e equipes. E então eu sou muito apaixonada pelas relações pessoais, pelas relações interpessoais. E, e é isso. Ah, Essa sou eu. que lindo! Eu não sabia que você tinha feito o caminho de Santiago. Que incrível! Eu tenho muita vontade de fazer esse caminho. Eu já fiz o caminho da fé, que é aqui no Brasil, né? E eu tenho muita vontade de fazer. Eu sou apaixonada por trilhas também. Nossa, muito bom. Que bom saber dessa Já, nossa afinidade aí, tá vendo? Essa eu não sabia. até porque eu penso que nesses momentos de estar com a gente mesmo, né? São momentos riquíssimos e valiosíssimos para a gente se autoconhecer e se autogerir, Sim, né? sim, Se reinventar, sem né? dúvida. E eu acho até que tem a ver com muito do que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre cultura, Sem né? dúvida. Acho que tem. Com certeza. E Márcia, conta pra gente como é que você entrou nesse universo do desenvolvimento humano? Como que foi para chegar até aqui? Eu posso dizer que isso começou realmente muito cedo na minha vida, né? Se eu pensar que comecei a trabalhar desde pequena com os meus pais, que tinham comércio, restaurante,
Então, desde pequena, eu tive uma responsabilidade de estar ali na prática com eles, né? E eu sempre fui muito observadora, então eu observava as relações, sabe, Sim. Verusca? As relações de trabalho, as relações. Então, era uma empresa familiar, vamos dizer assim. E eu podia um pouquinho mais do que os outros colaboradores, no sentido de que eu não tinha tanto medo assim, né, dos meus pais. Eu enfrentava essas relações quando eu me desagradava e eu via que as outras pessoas às vezes não, né, se submetiam um pouco. Isso me incomodava. Então eu comecei a observar esses relacionamentos e a me interessar por isso. E isso então foi desde cedo. E aí, quando eu fiz a psicologia, inicialmente eu voltei toda a minha formação para o atendimento clínico mesmo, né? Uhum, Para o atendimento clínico, então todos os cursos que eu fiz foi voltado para o atendimento clínico. uhum, De certa forma, eu penso que então eu sempre cuidei das pessoas, né? Da relação humana, sim. das pessoas que chegavam até mim. E desde criança eu falava que eu queria cuidar de pessoas. É mesmo. E em 98 eu fiz a formação da SBDG, que eu acho que você conhece, Sim. a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. E então isso se ampliou ainda mais, né? Então, desde então, eu comecei de uma forma mais direta, a trabalhar com esse desenvolvimento humano, com esse desenvolvimento das relações interpessoais, desenvolvimento de competências, né? Antes disso também eu tive a oportunidade de um dos meus professores em curso de especialização que eu fiz em linha analítica, mas ele trabalhava com grupos e ele me colocou também para atuar junto dele e ele tinha um grupo de desenvolvimento humano e criatividade e eu fiz parte desse grupo e logo eu já estava também junto com ele dando palestras em algumas Uhum. empresas, palestras de qualidade total, enfim, eu já comecei a entrar nesse mundo, né? E, e eu acho muito interessante, como eu disse, que eu sou uma eterna buscadora e curiosa, as coisas também foram acontecendo meio que naturalmente, sabe, Uhum. Verusca? Conforme as oportunidades foram surgindo, eu fui percebendo que faltava informação para mim, faltava algum conhecimento, né? Então eu corri atrás desse conhecimento e depois do conhecimento adquirido, eu queria pôr em prática para eu desenvolver essa habilidade, né? Tornar essa habilidade mais realmente consistente, né? Então, as oportunidades foram surgindo, aos poucos também surgiu uma consultoria que me chamou para fazer uma parceria em momentos que eles precisavam, né, em trabalhos que eles precisavam. Então, eu fiz alguns trabalhos em grandes organizações, na Nestlé, por exemplo, e trabalhando o desenvolvimento humano, né? Então, aí como coach, como facilitadora de grupos. Então as coisas foram acontecendo, Sim, sabe? Tanto que depois eu cheguei na segurança psicológica e cheguei na modelagem de culturas com você, né? que legal. Então as oportunidades, conforme aparecia uma oportunidade para fazer um trabalho na empresa, eu buscava informação, sabe? As coisas foram acontecendo dessa forma. E você sempre buscou por. É interessante, né? Que tem um padrão aí que é a busca por grupos, né? Sim, Que é tipo, você se formou em psicologia e eu sou psicóloga também, então a gente tem uma tendência a olhar muito para o indivíduo, né? Só que o indivíduo ele não existe sem as suas relações. E aí é interessante perceber o quanto você buscou investir no seu conhecimento nesse universo da dinâmica mesmo das relações humanas, né? sim, Sempre foi assim. sim, sim. Isso para mim foi ficando cada vez mais forte, porque eu observo o quanto, de fato, as nossas
dificuldades, seja ela qual for, ela passa pelas relações, né? Então, todas as pessoas que me procuram, ou para uma psicoterapia, ou para um coach, né? Sempre vai estar envolvido isso. São problemas de relacionamento, relacionamentos, conflitos familiares, Exato. conflitos consigo mesmo, né? Conflito com a gente mesmo, né? E no trabalho, né? Questões no trabalho, mas quais são os problemas que a gente tem no trabalho? Né? Vai passar sempre pelas relações, Sempre. pelas nossas relações, né? E desenvolvimento das competências, tá bom, eu preciso desenvolver competências para ter desempenhar melhor a minha função, para ter uma performance melhor, para conseguir atingir as minhas metas, ter um resultado melhor. Tá, mas como que eu mostro isso? Como é que eu demonstro isso? É através do relacionamento. Exato. É através da forma como eu me expresso, como eu me coloco, como eu me comunico com as pessoas, né? Como eu entrego o meu trabalho. Eu entrego, como que eu entrego? Né? Eu entrego me relacionando com o Perfeito. outro. Então, isso fica muito claro para mim. E eu percebo que quando a gente trabalha, né, nos grupos, nas equipes, nos times, o processo ele é muito mais rápido, sabe? Ele é bem exponencial mesmo a possibilidade de você se conhecer e de você se trabalhar, né? Porque a coisa está acontecendo ali, ao vivo, né? Então, eu realmente gosto muito disso. Que lindo, Márcia. É propósito purinho, né? É propósito puro. Que lindo, lindo e inspirador. E aí me conta como é que você chegou até mim, né? Como que a gente se encontrou? Então, como eu te disse que assim, a gente faz um curso, descobre outro, né? Descobre outro. E aí, são de coaching já também há muitos anos, né? Já faz 17 anos. Atuo como coach e em 2021, 21, eu busquei uma formação de coaching de grupos e equipes, né? De novo, eu quis fazer algo que fosse mais de relacionado a coaches, grupos e equipes. E nesse curso eu acabei descobrindo que me faltava, né? Porque eu comecei assim a querer realmente entrar mais no mundo organizacional, né? Falando, nossa, eu de fato tenho muito a contribuir, sabe? E isso sempre foi muito assim para mim, sabe, Verusca? Eu confio no meu trabalho, porque eu sei que o que eu faço é com muito comprometimento sempre. Porém, eu dou o passo quando eu me sinto pronta, sabe? Quando eu percebo que na hora, Sim. né? Eu preciso dar espaço mais agora, né? E então eu já vinha fazendo muitos trabalhos com empresas, mas eu ainda não me sentia em condições de entender o todo, sabe? Eu não conseguia visualizar toda essa dinâmica, né? Eu trabalhava muito de acordo com o que chegava até mim, com o que as pessoas traziam para se trabalharem, mas faltava conhecimento. E aí, um dia, o meu marido, que também é coach, soube do curso de segurança psicológica de times que você dá, né, junto com a Paty, e foi aí que eu te procurei. Né? E depois desse, eu soube do modelagem de cultura, né? E aí falei, bom, eu vou fazer esse curso. Eu preciso dessa formação, porque eu quero entender realmente. E até, se você se lembrar, eu falei para você, né? Verusca, faz um glossário, né? Monta um glossário. A linguagem, né? Ela é importante, né? A gente tem que realmente desenvolver as habilidades para aquilo que a gente vai atuar. E então foi assim que eu cheguei até você. Que legal.
Que legal, que bom, né? Que belo encontro. E deixa eu ver o que que o pessoal está dizendo aqui. Ah, Gi, ó, a Márcia uma vez me contou que era louca do curso. De louca não tem nadinha. Também acho, Gi. É super curiosa, estudiosa e competente. Além disso, uma queridona. Ah, querida, que legal, que legal. Mas, nossa, realmente, aqui ó, casal incrível, profissionais com visão diferenciada e muito conhecimento e experiência, é verdade. Você e o Fernando são um casal incrível mesmo. E olha aqui, André Heller, sou seu fã, Márcia. Que legal, que lindo te ouvir, Márcia. E aí, é interessante te ouvir falar sobre isso, né? Sobre que faltava alguma coisa, né? O que que você acha, qual que você acha que era a sua maior dificuldade? Ou, sei lá, o que que te impedia, né, de começar a trabalhar com esse tema da cultura organizacional antes, né? O que eu observo, o que eu percebi, Verus, que é assim, eu sempre acreditei muito no potencial das pessoas, Uhum, né? Sempre, sempre. E, e eu sempre, e eu acredito muito que assim, tudo que a gente constrói na vida, que a gente realiza, depende muito dos nossos pensamentos, né? Então, as minhas crenças, os meus pensamentos, os meus condicionamentos, depende do meu filtro, de como eu observo as coisas, de como eu vejo as coisas. Isso vai determinar o meu caminhar, vai uhum, determinar os meus resultados. Então, o meu pensar, meu pensamento, a qualidade do meu pensamento, determina os meus uhum, sentimentos, né? Isso vai determinar os meus comportamentos e, portanto, dependendo dos meus comportamentos, serão os resultados que eu vou ter na vida, né? exato. Assim que eu sempre observei, que eu sempre acreditei. Uhum, E eu sempre trabalhei dessa forma com o indivíduo, com as pessoas. Então, eu já atendi muitos líderes, muitas pessoas que lideravam times, inclusive times grandes, pessoas com muita responsabilidade dentro das organizações, cargos altíssimos, né? E eu trabalhava para o desenvolvimento destas pessoas com esta visão, com este olhar. E em alguns momentos eu tinha um pequeno cuidado para não algum contexto que era trazido para mim, eu tinha um cuidado para realmente compreender o que essa pessoa estava me trazendo, uma vez que eu não tinha tanto a experiência organizacional, né? Eu atuei dentro de uma organização pouco tempo na minha vida. Eu fui coordenadora de uma instituição por 2 anos e nesse momento eu fiz uma gestão de pessoas, gestão de projetos, né? Eu trabalhei mais 1 ano dentro de uma instituição também, de um hospital, mas então eu não tive tanta vivência assim. Então eu tinha o cuidado para não trazer apenas para o indivíduo o que eu estava trabalhando, porque eu precisava compreender também esse contexto. E quando eu busquei essa formação, quando eu realizei essa formação, eu consegui então entender muito melhor o que é que era trazido até mim, né? Entender muito melhor esse universo empresarial, esse universo do que essas pessoas me traziam, né? Então, isso facilitou muito o meu trabalho com essas pessoas que chegam até mim, que me procuram, uhum, né? Eu desenvolvo esse trabalho individual. E também, e com isso, eu tive mais coragem de aceitar algumas propostas, né? E de conseguir, de propostas de empresas propriamente uhum. ditas, para desenvolver um trabalho, não Que é? maravilha. Uhum, E eu também consegui compreender por que que, em algum momento, por exemplo, eu não tive um sucesso ao enviar uma proposta de trabalho, por exemplo, para uma grande empresa. Porque eu não conseguia ter essa visão toda. uhum, Então,
eu sugeri trabalhar com as equipes, no entanto, hoje eu sei que eu precisava dar um passo anterior, eu precisava trabalhar lá no Sim. topo, né? Como a gente diz, quando a gente faz a modelagem de cultura, a gente vem de cima para baixo, Uhum. né? É. Começo lá em cima com a alta liderança e depois eu vou cascateando isso. Então, hoje, muitas coisas ficam mais claras para mim. Eu me sinto muito mais preparada por ter essa visão, essa compreensão mais global de como é o funcionamento, né, Sim. de uma empresa, de uma organização. Então, por isso eu consigo tanto ter mais condições de estar dentro de uma organização para dar todo esse atendimento, esse suporte, né? Quanto no meu trabalho individual com essas pessoas que me procuram como um coach, né? Como trabalhar a liderança e essas lideranças no individual. Então, isso fez toda a diferença para mim. Poxa, que incrível. Perguntou. Que legal saber disso. A Letícia está aqui, ó. Viva a modelagem. Viva mesmo, Lê, viva mesmo. Eu que o diga. Ai, que incrível, Márcia. E pensando nisso, né? Pensando nesse novo contexto, nessa nova visão sistêmica, né, da organização, né? Essa visão que eu costumo chamar de visão de drone, né? Que a gente consegue olhar, né, todo o funcionamento do comportamento organizacional. Quais são os resultados que você entende que a modelagem de cultura organizacional trazem para você no seu trabalho? Então, eu percebo que isso que eu acabei de te contar, né? Uhum. O resultado realmente, primeiro, eu estar mais confiante e segura do que estou fazendo, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, eu trabalhei as minhas competências, né? Eu não consigo entregar ao outro aquilo que eu não tenho, não é? Então, se eu quero trabalhar a liderança nas pessoas, eu preciso entender como é que eu faço a minha autoliderança, como eu faço a minha autogestão, né? E isso tem ficado muito mais fácil de fazer, e os resultados estão sendo muito melhores. Então, por exemplo, uma pessoa que eu digo que ela ainda vai chegar CEO da empresa, eu confio muito nela, assim, é uma jovem líder de time e todo o trabalho que a gente vem fazendo, o quanto ela conseguiu trabalhar com o time dela, né? Nessa questão de quais são os valores, ela trabalhou a cultura com esse time, Verusca, Uhum. e embora eu não tenha, eu não estava lá para fazer isso de cima para baixo, né? Mas o trabalho que nós fizemos, eu e ela, e eu sabendo disso, que tem que ser de cima para baixo, é como se ela fosse fazendo isso lá dentro, Sim. sabe? Então ela foi se empoderando de tal forma que ela conseguiu, em reuniões de equipe, em reuniões estratégicas, né? Onde estavam a liderança, né? Vários líderes de times ali e o CEO presente. Ela conseguiu, por exemplo, no momento, trazer para a mesa algo que ela tinha observado que era uma mudança de cultura que eles estavam a plantar, né? Uhum. Porque mexia com os valores, mexia ali com o que ia se fazer, né? O que eu faço, como eu faço, porque eu faço, então ia mexer ali. E ela percebeu que isso não traria um bom resultado para o negócio, né? Inclusive financeiro. E ela conseguiu trabalhar essa cultura, então, com esse CEO, sabe? Ela Uhum. conseguiu, nas reuniões, ela conseguiu mostrar isso.
e depois ela foi até chamada por ele, e lá ela conversou com ele, e depois a coisa então desceu, né? Então, para mim, ela deu passos gigantes, sabe? Tanto que Com agora certeza. ela é convidada a participar de outras reuniões que antes ela não participava, Uau. né? Então, para mim, isso é muito resultado desse entendimento. Como eu entendi o mecanismo da coisa, o Uhum. funcionamento, eu pude trabalhar com ela para que ela, então, entendesse também como isso acontecia, né? Como esse mecanismo acontecia, como essas mudanças precisariam ocorrer Sim. dentro da empresa. E ela foi traçando esses, né, dando esses passos aí, esses movimentos para mudar. Que incrível. Então, foi um trabalho bem bacana. Então, esse é um dos exemplos que eu te dou, assim, do quanto foi impacto disso mesmo, sabe? Maravilhoso. Também um outro trabalho que eu realizo numa empresa, eu e o Fernando, né, que somos parceiros aí de trabalho, em que inicialmente, antes da formação, da modelagem de cultura, a gente também estava assim, não, vamos trabalhar com as equipes, né? Conforme a gente foi fazendo o curso, espera, vamos, segura isso, né? E aí não, a gente realmente começou então com a empresária, né? Uma empresa de médio porte, então começamos com ela, né? Fazendo um trabalho com ela inicialmente, para pensar com ela sobre a empresa dela, né? Uhum. Queria, como ela queria, porque ela queria, e como era a cultura mesmo, os valores, o que ela queria com essa empresa, com os colaboradores. Ela trazia uma questão que eram dos colaboradores, né, das equipes, mas a gente conseguiu mostrar que antes passava por ela. Então a gente foi fazendo esse trabalho, né? E Nossa, então o ganho foi realmente, foram muitos ganhos, muitos nossa. ganhos. Eu tô emocionada de ouvir isso tudo, sabia? Porque, para quem está ouvindo a gente, a Márcia fez esse curso, essa formação, né, há 2 meses, né, Márcia? É, é, E, nossa, para mim, assim, eu sou chorona, gente, quem me conhece sabe. E para mim, né, eu que sou professora, para mim é extremamente gratificante ver os resultados que você já está tendo em tão pouco tempo, Márcia. Assim, isso que a Lê está escrevendo aqui, né? O seu trabalho é muito nobre, você forma a mentalidade dos executivos para agirem com a modelagem. É exatamente isso, porque a modelagem de cultura, ela é uma mentalidade, né? A forma como esses executivos pensam, como você muito bem disse, é a forma como eles se comportam e é a forma como eles alcançam os resultados. E mais do que isso, né? A forma como eles influenciam as outras pessoas para alcançarem os resultados também. Então, é tão gratificante para mim e emocionante, sabe, ver você tendo esses resultados desta grandeza em tão pouco tempo, assim, nossa, é maravilhoso, parabéns, de verdade. É um feito seu, mérito seu. a gente segue o mestre um pouquinho, né? Aliás, você perguntou como eu cheguei até você, Uhum. né? E você disse que temos uma afinidade aí, você também gosta das caminhadas. E eu penso que isso vai acontecendo, né, Verusca? Se eu pensar nos meus mestres, né, eu tive bons mestres na minha vida, e desde a época da faculdade, né, o meu estilo, como eu trabalho, tem a ver com as pessoas que eu cruzei, né? Me lembro de uma aula no terceiro ano de faculdade com uma professora que nem era professora da PUC, foi uma professora convidada, né? E que ela deu uma aula sobre psicoterapia breve, tão diferente, sabe? Uhum.
aquela coisa assim, aquela forma de atuar que chega na pessoa mesmo, Sei. sabe? Então, é, e ela inclusive foi quem me trouxe a SBDG, né? Quem contou para mim da existência da SBDG. E então é isso, né? Eu acho que quando a gente se identifica com as pessoas com as quais a gente busca esse conhecimento, a gente realmente vai modelando, não é? A força, a ousadia, a coragem, né? Se eu pensar, a Verusca, a primeira vez que eu vi, eu não sou das redes sociais, sabe, Vê? Por isso que Eu eu sei. cometi essa graça Imagina. agora, né? Eu não sou das redes sociais, mas a primeira vez que eu vi o seu Instagram, eu falei, nossa, mas que mulher é essa? Eu falei, nossa, mas assim, né, é tão doce, a professora tão doce, mas a hora que eu vi lá no, né, Verusca Galvão, eu falei, uau, que força, né, que ousadia, assim, né, eu senti isso. E que tem a ver comigo também, né? Eu acho que no curso lá que eu falei que eu não sei qual a expressão que falaram agora há pouco, né? Não é doida, não, tem alguma expressão, mas porque eu estou muito autêntica, né? Eu me entrego muito, então eu sou muito quando eu estou de presença e de entrega, sabe? Uhum. De verdadeiro de receio, né? De me mostrar. Então, a minha vulnerabilidade, eu mostro a minha vulnerabilidade com tranquilidade. Isso com tranquilidade. É, então, tem a ver, sim, com os mestres. E eu sou muito grata por ter cruzado com você. Né? Acho que você pôs era a cerejinha do bolo, sabe? Que eu Uhum. tenho um pouco de perfeccionismo, então, enquanto eu não me sinto pronta de verdade, eu não faço. Eu te entendo. Te entendo perfeitamente. Eu todos os dias eu tenho que lidar com o meu perfeccionismo também. E aí eu tenho um mestre, né, que ele tem uma frase que ele diz que o feito é melhor que o perfeito. E eu uso esse mantra todos os dias para mim, né? Eu falo para mim mesmo, Verusca, o feito é melhor que o perfeito. E assim eu vou, assim eu sigo. Nossa, mas é muito inspirador para mim ouvir tudo isso de você. E eu também queria saber, né, assim, nesses 2 meses já, né, que são pouquíssimo tempo, né, para um processo de aprendizado e para resultados dessa grandeza que você já vem tendo, sabe? E eu queria entender de você o que que você percebe que melhorou para os seus clientes, né, para as pessoas que você atende, né, o que depois desse conhecimento da modelagem de cultura, o que que melhorou para eles? Olha, quando a gente aprende que a modelagem de cultura ela é realizada dentro da organização, dentro da empresa, e quem executa, quem vai desenvolver realmente são os líderes, né? A responsabilidade ali da liderança está atuando com o seu time, com a sua equipe, né? Esse trabalho que vai descendo, é como se eu percebesse o quanto eu posso realmente contribuir com esses líderes, né, no trabalho deles. Sim. Então, isso mudou muito para mim, Uhum. sabe? Para mim, eu sempre tenho, assim, a vida das pessoas para mim é muito importante, né? Muito importante mesmo. A satisfação, o bem-estar, né? A leveza de vida, né? Isso para mim, esse tem sido o meu mantra, sabe? Você falou em mantra, para mim tem sido simplicidade, leveza, Uhum. né? Então, como essas pessoas podem liderar a si mesmas de tal forma que elas se sintam mais seguras e confiantes para então fazer essa liderança do outro, né?
até porque o nome é modelagem, modelar, modelo, né? Isso. Nós somos modelos, nós somos exemplos, né? Uma vez eu estava caminhando na lagoa e aí começou a chover e um senhor me ofereceu carona no guarda-chuva dele, né? Assim, Que fofo. bem idade, assim. E eu aceitei. E aí ele começamos a conversar e eu falei assim, nossa, eu te observo aqui há muito tempo. Eu falei, jura? Eu falei, verdade. Ele falou, inclusive foi num dia chuvoso, primeira vez que eu te observei também. Já tinha parado de chover e você estava caminhando, eu caminhava muito cedinho, 6 horas da manhã, às vezes um pouquinho antes. E é um parque, que não sei se você conhece, a Lagoa do Taquaral, em Campinas, né? Sim, conheço. E aí ele falou, e você andando, você começou a tirar os gravetos do meio do caminho, né? Os troncos, os galhos de árvore, tinha chovido muito a noite toda, e você foi tirando os galhos de árvore do caminho, e desde então eu observo você. Eu falei assim, é porque né, eu chego cedo, então eu sou uma das primeiras aqui, e realmente o galho vai atrapalhar. Tem muitas pessoas idosas que caminham tão cedinho e eu, né? Por que não? Por que não tirar, né? Então, veja, imagina, nem tinha pensado nisso que alguém estaria observando o que eu estou fazendo, Uau. né? É. E isso acontece, né? Isso acontece. Então, a melhor forma da gente liderar o outro é através do exemplo, né? Uhum. Por isso que eu tenho tanta essa preocupação, essa consciência de que eu tenho que realmente cuidar de mim, né? Então, começa pelo amor próprio, começa pelo autoconhecimento. E isso fortaleceu que eu fazendo isso, o quanto que isso vai repercutir lá na frente, né? Porque eu sempre quis atender o máximo de pessoas possível, sabe? Assim, eu tinha um ideal, né? Hoje eu estou morando em Lindóia, que é uma cidade pequenininha, e eu ficava pensando como é que eu posso cuidar dessa cidade que tem uma mentalidade às vezes tão pequenininha, sabe? De que a minha sogra dizia que Lindóia é passagem, né? Então os jovens vão embora e a cidade não cresce. E eu falava, gente, isso não é possível, a cidade pode Uhum. crescer, né? Preciso mudar essa mentalidade dessa grande organização da cidade. E eu sempre pensava isso, eu sempre penso isso, eu sempre que alguém me conta um problema, eu fico buscando soluções de como isso pode ser diferente, melhor para todo mundo. E aí eu percebo que, embora eu esteja atuando às vezes com uma pessoa, né, ali no meu mundinho, como coach individual ou como até psicoterapeuta, eu percebo que este trabalho pode crescer muito se esta pessoa se preparar, né, Sim. e se fortalecer no mundo do trabalho. E é isso que eu observo que está acontecendo mais. Porque agora eu sei como é que funciona do lado de lá, né? Como Uhum. é que funciona realmente essas relações, como é que funciona realmente essa empresa, como a cultura realmente é importante para dar suporte à estrutura, né? A estrutura, as estratégias que essa empresa vai executar, não é assim? Uhum. Então, o tripé estratégia, né? Então, como a cultura alavanca tudo isso, né? Como a cultura Exatamente. é um facilitador, é um catalisador desses processos. Então, eu percebo que quando este indivíduo que trabalha dentro de uma organização, ele consegue se sentir mais fortalecido, exercer a liderança consigo mesmo, então essa pessoa vai pronta É, para levar isso tudo adiante, sabe? exato. Para fazer isso com o time dela, com o grupo, nas relações que ela está estabelecendo ali. E então isso para mim ficou muito mais confortável, sabe? Meio que eu fiz as pazes assim comigo, né? Que o grande
preciso ser eu a fazer, sabe? Mas o outro pode fazer e eu estou contribuindo da mesma forma, eu estou ajudando da mesma forma. Então, isso, eu tenho feito trabalho, assim, diretamente nas empresas, mas eu percebo que também está tudo bem, que o que eu estou fazendo no meu cantinho, isso cresce em Nossa, exponencial, assim. sem sombra de dúvidas, tem um impacto enorme, né? Porque quando você trabalha bem uma liderança, essa liderança tem, né, o impacto sobre dezenas, muitas vezes centenas de pessoas, o impacto direto ou indireto. Então, um trabalho bem feito com um líder resulta, né, no desenvolvimento de, como eu penso, inclusive de famílias, né? Porque todas Sim, essas pessoas impactadas por esses líderes dentro das organizações têm famílias. Então, essas famílias também são impactadas. Então, esse trabalho tem um impacto, assim, que a gente não consegue mensurar, inclusive, né? sim. E você falou de família, isso também é muito claro, né? E eu sempre faço essas correlações, sabe? Tudo que eu vou aprendendo de um lugar, como é que funciona? Bom, empresa, tá, mas eu sou uma empresa porque tem tantos eus aqui dentro de mim, né? Que se conversam, né? Uma família é a mesma coisa, É, né? A cultura, né? Quantas vezes, hoje já não mais, como eu te disse que as coisas foram acontecendo, mas logo que eu me formei, eu atendi criança, fiz especialização infantil e tudo. Depois as crianças foram sumindo, que não sei porquê, e tudo bem, né? Então daí os meus cursos foram outros. Mas acontecia de muitas vezes a criança estar melhorando, o pai e a mãe tirava essa criança, né? Porque mexeu ali, mas o pai e a mãe, que é o líder, né, majoritário ali, vamos dizer assim, né? Eles não tinham se é, modificado, né? é, Então, de fato, precisa acontecer a mudança lá é. em cima para que isso se sustente, né? Porque o que é importante é que a linguagem, a comunicação, ela ocorra de uma forma que as ações elas sejam congruentes com as Isso. falas, né? As ações confirmem as palavras. Se as ações as palavras forem uma e as ações forem outra, né? Isso gera bastante conflito e geram os problemas. Então, as ações precisam confirmar as nossas palavras, né? Eu Isso. preciso ser congruente comigo mesmo. Isso vale para uma família, isso vale também dentro de uma empresa, Sem né? dúvida. Então, isso tudo é muito importante. E é o mínimo que a gente espera de um adulto, essa coerência, né? É o mínimo que a gente espera de um adulto, e quando a gente fala em posições de liderança, é o mínimo que a gente espera de uma liderança. É exatamente essa coerência. Maravilhoso, Márcia. Ai, que incrível. Eu queria saber se você quer acrescentar mais alguma coisa, se tem algo a mais que talvez eu não tenha te perguntado, você queira dizer, ou também deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Eu penso que, assim, hoje a gente precisa desenvolver algumas habilidades, algumas competências que são fundamentais, né? A colaboração é uma delas, a gente aprender a estar com o outro de uma forma presente mesmo, Uhum. porque às vezes a gente está pensando em outra coisa. É. O interesse pelo outro, não é, Verusca? Eu Uhum. acho que nenhum curso vai trazer essa aprendizagem. Se não for autêntico, se não for verdadeira, fica só teórico, né? Então, profissional, a gente, enquanto profissional de RH, profissional de recursos humanos, de pessoas, a gente precisa realmente ter esse interesse pelo outro, Sim. sabe? Olhar para esse outro com muito interesse, né? E também com, com fé, sabe? Uhum. Uma vez eu li uma
definição de fé que eu gostei muito, que assim, é a certeza de que tal coisa por si só possa acontecer, né? Então, eu confio realmente no potencial humano, nas pessoas, que elas podem realmente se desenvolver e Sim, crescer. Então, eu penso que a gente está falando de cultura, das crenças, dos valores, então eu tenho que saber quais são os meus, porque os meus, eles precisam ser, eu preciso ter crenças que potencializem esse crescimento do outro, sim, né? Que exato. facilite esse crescimento do outro. Porque senão eu mesma não vou conseguir trabalhar esse outro para que ele possa crescer e se desenvolver, né? Então, diante disso, eu penso que nós profissionais, nós precisamos sim cuidar de nós, né? Uhum, Assim, a gente precisa desenvolver. Porque eu gosto de dizer assim, aquela coisa, você faz sua parte e eu faço minha parte, né? Meio a meio. Eu não concordo com isso. Eu penso que o que diz respeito a mim, eu tenho que dar o meu 100%, eu tenho que fazer o meu é, 100%. É 100%, né? isso, O que isso. diz respeito a você é 100% seu. É, exatamente. Eu não consigo fazer a sua parte, né? Assim, eu posso e pode ter a ver com a sua, que a gente vai fazer junto, que Isso. a gente vai construir. Eu gosto muito de co-criar, eu adoro criar trabalhos, projetos, desenvolver junto, né? Porém, eu acho não, eu penso, sinto que a nossa responsabilidade ela precisa ser total, assim, sabe? Então, acho que a mensagem é essa, acreditar muito no potencial de cada um, acreditar muito no outro, com confiança mesmo, e fazer acontecer, né? É. Então, é isso. Ai, Márcia, nossa, eu poderia ficar te ouvindo por muito mais tempo. Que incrível, que, ai, que bênção poder te ouvir, de verdade, assim, que privilégio ouvir sua história, ouvir o quanto você é genuinamente apaixonada pelas pessoas, o quanto você realmente confia, né, de que as pessoas são capazes de se desenvolver, e eu me conecto demais com tudo isso que você está dizendo, porque eu também confio e acredito plenamente que as pessoas são capazes, sim, de se desenvolver desde que a gente faça a nossa parte, né? Desde que a gente se posicione no nosso lugar e eu entendo que o nosso lugar é orientando a liderança para que eles façam a parte deles, né? Sim. Então, só quero te agradecer, sou muito grata por você ter, né, dispensado um pouco do seu tempo para vir conversar com a gente aqui. Obrigada de coração mesmo. Eu que agradeço, eu sou muitíssimo, muitíssimo grata, Verusca, por essa oportunidade. E estamos juntos, Tamo né? Eu acho. juntas. Seguimos Então, juntas. como você disse, né? Eu tenho acompanhado um pouco as suas lives e você falou assim, né? 2065, falou do filme, eu vou estar viva. Estaremos, né? Estaremos, né? Temos muito o que fazer. Nossa, a Fazer gente por aqui. tem muito o que fazer e que bom, né? Que a gente tem e que a gente sabe o que fazer, né? Isso para mim é uma bênção, né? Quando a gente tem um propósito claro e a gente trabalha por esse propósito, nós somos muito abençoadas por isso, né? E que bom que a gente tem já uma tribo, né? E era um dos meus sonhos, inclusive, um dos meus sonhos era ter uma tribo que vivesse esse propósito junto comigo. E hoje eu posso dizer assim que eu estou muito feliz porque essa tribo começou e porque você, inclusive, faz parte dela, né? Assim como outras pessoas incríveis que estão aqui nessa live. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Gente, obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Essa live vai ficar salva, então se você quiser, você pode compartilhar com outras pessoas para inspirar e emocionar outras pessoas também, assim como a gente está saindo inspirada daqui. Um beijo, Márcia. Gratidão a todos que estão aqui junto conosco. Um beijo, boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.